Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, estejam aí preparados para mais um dia de aula. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foram para casa da aula passada. Hoje iremos fazer a correção das páginas 112 a 118. Então, gostaria que neste momento vocês pudessem estar com seus livros em mãos para acompanhar a correção. Então, vamos lá, pegue aí seus livros e vamos iniciar aqui a correção das atividades. Então, aqui na página 112, que era o encerramento do capítulo, qual nós estudamos sobre os indígenas no Brasil, os indígenas do Brasil, onde aprendemos um pouco sobre esses povos, sobre esses nativos, seu modo de viver, sua cultura, sua habitação. Então aprendemos um pouco sobre eles, como foi a chegada dos portugueses, o contato que eles tiveram com os portugueses. Então a gente conheceu um pouco sobre a vida desses povos, ou seja, que também foram muito importantes para a formação do povo brasileiro. Então agora nós iremos iniciar aqui a nossa correção, na página 112. O encerramento do capítulo. Então a primeira questão. Mesmo que não percebamos, a influência da cultura indígena no nosso dia a dia é muito grande. E sobre esse tema, cite. Aí pedi para você citar 3 influências indígenas na nossa culinária. 10 palavras originárias de línguas indígenas que fazem parte do nosso dia a dia. Letra C. 2 influências da cultura indígena em nosso vestuário. Então essa primeira aí, 3 influências indígenas na nossa culinária. Então aí vocês poderiam citar o açaí, a tapioca e a mandioca, que são influências que fazem parte da nossa culinária. E 10 palavras originárias de línguas indígenas, que fazem parte do nosso dia a dia. Podemos citar aí o abacaxi, o gambá, a canga, pipoca, caboclo, caipira, capivara, goiás, jaciara e sapo. São algumas palavras originárias de línguas indígenas. Então, vocês poderiam também ter colocado outras. E 2 influências da cultura indígena em nosso vestuário. Vocês poderiam citar colares feitos de sementes ou dentes de animais, e algumas roupas utilizadas em rituais religiosos. Então, aí são as influências da cultura indígena que faz parte, do nosso vestuário. Segunda questão, observe a imagem abaixo. Aí você iria observar que a imagem ele mostra aqui uma índia com uma criança aí nos braços. Sobre a obra, o que ela retrata, existe uma diferença entre como viveu o nativo e o que o autor reproduziu. Então você iria apontar essa divergência e procure explicá-la. Então seria apontar e explicar o que significa essa obra, o que ela retrata. Então aqui, a sugestão de resposta, de certa forma, cabe à mulher indígena o que é a tarefa de cuidar das crianças e a colheita de alimentos, sendo assim coerente com a realidade de vida dos indígenas. Então a mulher, ela tinha essa tarefa, de cuidar das crianças e também fazer a colheita dos alimentos. Terceira questão. A preservação da natureza é de suma importância para todo o planeta. Contudo, para o indígena, manter a natureza assume uma importância capital. Com o que você aprendeu e os seus conhecimentos, aponte a importância da preservação da natureza para os indígenas. Então, aí seria uma resposta pessoal. Você iria apontar a importância da natureza, da preservação da natureza para os indígenas.
Daí seria uma resposta pessoal. Então nós sabemos muito bem qual era a relação, né, que os indígenas tinham com a natureza, o cuidado que eles tinham de preservar a natureza, porque ela, né, é muito importante para eles. Quarta questão. Cite pelo menos 3 fatores que impedem a legalização das terras indígenas. Que fatores são esses que impedem a legalização das terras deles, ou seja, dá o direito para eles? Então aí, uma sugestão de resposta, temos aí a burocracia, né, a pressão dos latifundiários, falta de profissionais na FUNAI. Aí seriam, né, um desses fatores que impedem essa legalização das terras indígenas. Vou repetir: a burocracia, a pressão dos latifundiários e a falta de profissionais na FUNAI. Leia a oração abaixo para responder a questão. Aí nós temos a oração da causa indígena. Aí você, né, tem aí a oração, onde vocês fizeram aí a leitura, e para responder a quinta questão. Então, ao ler o texto da oração acima, ficam bastante claros os objetivos daqueles que lutam pela causa indígena. O reconhecimento à liberdade, o respeito à cultura e o direito à terra. Agora, crie uma oração ou um poema que sensibiliza a sociedade para a causa indígena. Então, aí também seria a resposta pessoal, onde você iria criar uma oração ou um poema que sensibiliza a sociedade para a causa indígena, para olhar para os indígenas. Sexta questão. Como aprendemos, existem 3 hipóteses para o surgimento do nativo americano. 2 afirmam que o nativo americano nasceu em áreas distantes da América e para cá migrou. E uma afirma que este nasceu no Brasil. Sobre esse tema, responda. Aí temos aqui a letra A. Quais as diferenças existentes entre as 2 hipóteses que afirmam que o nativo americano não nasceu na própria América? Então você iria colocar aí as diferenças, né, existentes entre essas 2 hipóteses. Então a primeira aí, a hipótese asiática diz que o homem chegou à América por meio da travessia do Estreito de Bering, por onde se formava uma extensa ponte de gelo que ligava a Ásia à América do Norte. Já o Malaio-Polinésia afirma que essa travessia se deu por meio de canoas no Oceano Pacífico, realizando paradas em ilhas estratégicas. Então, aí são as 2 hipóteses que afirmam que o nativo americano não nasceu na própria América. Então, aí são as explicações, as hipóteses que eles dão para a vinda desses nativos para o Brasil. Letra B. Existe uma hipótese que afirma que o nativo americano é originário do Brasil, ou seja, que ele já habitava aqui. Que tipo de descoberta coloca em dúvida essa hipótese de que ele não é originário aqui do Brasil? Que tipo de descoberta coloca essa dúvida? Vamos lá analisar aí sua resposta. Então, a hipótese autóctone é construída da ideia de que o homem surgiu na América. Todavia, o descobrimento de que o fóssil possui característica negroides em vez de mongóis levanta uma enorme inquietação, né, sobre os nativos. Então, essa hipótese afirma que o nativo americano é originário aqui do Brasil. Aí perguntaria, que tipo de descoberta coloca em dúvida essa hipótese?
Então, essa daí é sugestão de resposta, então você observa aí se você acertou. Vou repetir novamente a resposta. A hipótese é construída na ideia de que o homem surgiu na América. Todavia, o descobrimento de que o fóssil possui características negroides em vez de mongóis levanta uma enorme inquietação sobre a descoberta desse fóssil, levanta essa suspeita de que o nativo não é originário aqui do Brasil. Sétima questão. De acordo com diversos historiadores, existiam mais de 2 milhões de indígenas habitando o território brasileiro quando os portugueses chegaram. Porém, atualmente, segundo a FUNAI, não passam de 900 mil. Sobre esse tema, avalie por que as doenças trazidas pelos europeus foram responsáveis pela morte de milhares de indígenas. Então aqui você iria colocar por que essas mortes, que essas doenças foram responsáveis pela morte de milhares de indígenas. Então vamos lá, aqui sugestão de resposta. Então, os indígenas não possuíam um sistema imunológico que reconhecesse o combate às doenças como gripe, varíola e hanseníase. Muito menos existia o conhecimento de como evitar essas doenças. Inevitavelmente, milhares de indígenas morreram em virtude da contaminação de algumas dessas doenças. Então, eles não tinham um sistema imunológico, que reconhecesse o combate a essas doenças e não existia, o conhecimento de como evitá-la. Então, por isso que morreram milhares de indígenas devido a essas doenças. E que matou milhares de indígenas. Nona questão. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá, surpresos com a complexidade do ritual que observava ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzina, saltando e dançando. Este contato amistoso entre brancos e indígenas foi preservado. Aí você iria marcar aí a opção correta. Então a opção correta é a letra B. Até o início da colonização, quando o nativo, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Então a resposta certa seria a letra B. 10ª questão. Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses em 1500. Então eram características deles. A obtenção de recursos baseada na coleta, na caça e na agricultura, a existência de apenas um idioma comum a todas as tribos, a existência de grandes cidades como a dos astecas ou a ausência de artesanato. Então a resposta correta é a letra A, a obtenção de recursos baseada na coleta, na caça e também na agricultura. 11ª. São esses canibais que conheceram como Montaigne uma consagração duradoura. Tornaram-se amar é consciência da civilização sem juízos morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu, ignorante do lucro e do entesouramento em suma e da idade do ouro. Suas guerras incessantes, não movidas pelo lucro ou pela conquista territorial, são nobres e generosas. Então, esse trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos indígenas canibais brasileiros teve sobre os europeus, no século XVI, e em especial sobre o pensador francês.
Os indígenas canibais de que Montaigne teve notícia à época eram. Aí tem aí as alternativas e a resposta correta é a letra A. Então, os indígenas, né, canibais, que ele teve notícia eram os nativos da tribo Tupinambá. Então, a resposta certa é a letra A. 12ª. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vive desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Então, a observação do cronista português Pero de Magalhães, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra aí temos aí as alternativas, e a resposta certa é a letra D, a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. 13ª. Com relação aos indígenas brasileiros, pode-se afirmar que temos as alternativas e podemos afirmar que os nativos brasileiros, como um todo, não tinham homogeneidade nas suas variadas culturas e nações. Então, a resposta certa é a letra E. 14ª. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com visão de mundo, calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. Ao acreditar nos viajantes e missionários a partir do século XVI, há um decréscimo da população indígena, que se agrava dos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo foram, aí vemos aí alguns, né? E a resposta certa é a letra E. As epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos indígenas. Então, foram os fatores que contribuíram para o citado decréscimo, né, sobre os portugueses tiveram sobre os indígenas. As epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos indígenas. 15ª. Sobre a organização econômica, social e política das comunidades indígenas brasileiras no período inicial da conquista do território pelos portugueses, é correto afirmar. Aí temos aqui as alternativas. Os nativos viviam em regime de comunidade primitiva, em que a terra era de propriedade privada dos casais e os instrumentos de trabalho eram de propriedade coletiva. 2ª, a divisão das tarefas era por sexo. As mulheres cozinhavam, cuidavam das crianças, plantavam e colhiam. Os homens participavam de atividades guerreiras, da caça, da pesca e da derrubada da floresta para fazer a lavoura. 3. A sociedade era organizada em classes sociais, sendo o excedente da produção controlada pelos chefes das aldeias, responsável pela distribuição dos bens entre os indígenas. 5ª, os instrumentos brasileiros não praticavam. 4ª, quer dizer, os indígenas brasileiros não praticavam comércio, pois tudo o que produziam destinava-se à subsistência, realizando apenas trocas rituais de presentes. Então, seria marcar a afirmação correta. Então, a correta é a letra C. Então, apenas a 2 e a 4 estão corretas. Então, a letra E é a opção correta, viu? Então, aqui foi a nossa correção. Você observa aí no vídeo de vocês, né? Se vocês acertaram, o que erraram, faça aí a correção e depois estejam enviando para mim. Então, essa foi a nossa correção. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Hipótese. Então,